Eu hoje estava meditando naquela passagem quando Jesus chegou para os seus discípulos e encontrou eles dormindo lá na entrada do jardim do Getsemane, e ele falou assim: poxa, vocês não conseguem ficar orando nem ao menos uma hora? Qual é o contexto? Jesus estava para ser preso, para ser levado na cruz. Ele levou os seus discípulos para aquele lugar. Dos discípulos ele escolheu 3, Pedro, Tiago e João, levou-os com ele até um lugar mais à frente no jardim e pediu para eles ficarem vigilantes, ou seja, em oração, atentos. Jesus se afastou e foi falar com o Pai. E conta a Bíblia que ele entrou em grande agonia, ele entrou em grande sofrimento. Ele ia passar não só pela tortura física, mas Jesus ia ser torturado em seu espírito. Jesus ia perder a sua natureza de filho e ia se tornar pecado. E é algo que eu e você não imaginamos o grau de sofrimento, um sofrimento sem precedentes que o Senhor Jesus pelo qual o Senhor Jesus iria passar. E Jesus contava naquele momento de fragilidade, porque a gente tem que lembrar que ele estava aqui também como 100% como homem, ele contava com os amigos dele, as pessoas mais próximas, aqueles 3 discípulos dos 12, todos eram íntimos, mas aqueles 3 eram mais próximos, Jesus os escolheu para aquele momento. Ele precisava do apoio, inclusive espiritual, daqueles homens. E aqueles homens não conseguiram dar conta. Eles estavam dormindo. Jesus pegou eles dormindo várias vezes. E aí, num determinado momento, ele falou: poxa, vocês não conseguem ficar nem uma hora orando? E criou-se acho que aconteceu que essa frase gerou uma certa doutrina de que é preciso ficar orando uma hora. Se você tem que orar uma hora, precisamos gastar uma hora na presença de Deus. A pergunta que se deve fazer é: o que Jesus efetivamente estava querendo dizer? Que era 60 minutos que iriam fazer toda a diferença naquele momento? Será que são 60 minutos que vão fazer toda a diferença na nossa vida com Deus e na nossa vida de oração? Bom, a gente precisa analisar o contexto. O que Jesus, na verdade, está querendo dizer ali é que, mesmo diante de tudo aquilo que ele já tinha revelado, de todo aquele sofrimento que ele ia passar, de tudo que aguardava por ele, era minimamente esperado daqueles discípulos que eles tivessem a empatia de acompanhar Jesus nas suas orações. O que Jesus estava falando é o seguinte: poxa, na hora que eu conto com vocês, na hora que eu conto que vocês estejam aqui comigo, de coração, vocês estão dormindo. Vocês não conseguem nem ficar uma hora aqui orando comigo. Não é exatamente os 60 minutos, mas é se dispor a estar diante de Deus com o coração aberto para receber dele o que ele tem para vocês e para vocês se fortalecerem para o que está por vir. Porque lá mais adiante ele fala: vigiai e orai. Porque a carne, o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Então é preciso que vocês se coloquem diante de Deus de verdade, se exponham à claridade do rosto dele, para que ele possa trabalhar dentro de vocês e vocês ficarem fortalecidos para o que está vindo por aí. Porque se vocês ficarem dormindo, quando acontecer o que está prestes a acontecer, vocês não vão dar conta. E era isso que Jesus estava querendo passar para eles. Na verdade, é óbvio, gente, que quanto mais tempo a gente tiver para oração, é uma bênção. Moisés, ele ficou exposto no monte por 40 dias e 40 noites. Ele desceu do monte com o rosto brilhando como uma luminária, a ponto de colocar um véu. O povo tinha medo de olhar para ele. É óbvio que quanto mais você se expõe a algo, mais aquilo vai entranhando dentro de você e vai te transformando. Basta você ficar assistindo muito tempo programas que falam sobre a violência na cidade. Com certeza, daqui a alguns dias, quando você sair na rua, você vai ficar apavorado, você vai ter medo. Você vai ficar querendo esconder bolsa, esconder relógio, esconder celular.
Se você ficar se expondo a séries de violência ou a séries inapropriadas, aquilo vai acabar forjando a sua linha de pensamento. Então é óbvio que a gente precisa sim gastar tempo na presença de Deus, em oração, mas não é 1 hora. Você pode ficar 1 hora na presença de Deus, falando como alguém, como o próprio Deus fala, né? Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então você pode ficar muito tempo na presença de Deus, falando, repetindo, declamando, mas o seu coração está longe. Então o que a gente precisa entender é que quando Jesus falou isso, olha, vocês não conseguem ficar nem ao menos 1 hora comigo, ou seja, vocês não conseguem nem dar conta de perceber o que está acontecendo e enfrentar esse momento com foco e buscar a presença do Pai nessa agora. E é isso que a gente precisa ter em nós. A gente precisa compreender que não são 60 minutos que vão nos abençoar, não são 90 minutos que vão nos abençoar. O que vai nos abençoar é a intenção do nosso coração, a nossa disposição de nos relacionarmos com Deus, de sim, estarmos nos expondo à claridade do seu rosto. E é óbvio, se a gente puder ficar o máximo possível, que fiquemos, porque só vai ser bênção, mas que a gente possa compreender que o que nos abençoa é exatamente o foco e a intenção do coração, e não exatamente os ponteiros do relógio que correm. Eu espero que essa palavra tenha te abençoado, tenha te dado um renovo para a sua vida de oração. Um beijo no seu coração e até a próxima.